Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Este é mais um DBO Destaca. O milho tem uma nova realidade no Brasil e no mundo, e ela está afetando diversas culturas da pecuária, que dependem do grão como insumo. Para falar do assunto, nosso convidado de hoje é Glauber Silveira da Silva, diretor executivo da Abramilha e presidente da Câmara Setorial da Soja. Tudo bem, Glauber? É uma satisfação tê-lo conosco. Qual que é essa nova realidade do milho no Brasil? O que mudou? De onde saímos e onde estamos hoje? Bom, nós saímos 20 anos atrás de importador de milho, né? Então, a gente tinha esse procedimento de importar milho, porque nós plantávamos muito pouco, plantava mais no sul do Brasil, alguma coisa, e, e a soja que se plantava principalmente. E se fazia o milho safrinha, mas era uma pequena parte daquilo que você colhia. Então, o produtor plantava ali, se o produtor plantava 1.000 hectares, ele fazia 100 hectares de milho e colhia 30 sacos por hectare, plantava um milho sem adubo, um milho variedade, milho que não tinha nenhum padrão. Então, o que aconteceu? Depois, com o tempo, principalmente depois, quando se abriu o Mato Grosso, né, aí começou, a partir de 2000 em diante, praticamente, você começou a ter um novo cenário. Então, aí você, o produtor, começou a fazer o que a gente chamava assim de safrinha, porque, principalmente em Mato Grosso, você plantava o milho e daí a soja, depois você colhia, e começou a plantar um percentual maior, 30% da área com milho. Então, o produtor ele começou a fazer isso porque ele começava um pouco do recurso do que ele fazia com o milho, ele ajudava a pagar a mão de obra e tudo mais, ele já tinha uma estrutura fixa muito grande. Enquanto que, por exemplo, no Paraná, o produtor plantava soja, depois ele plantava trigo, né, essas coisas todas. No caso do Mato Grosso, ele tinha que plantar alguma cultura. E aí isso aí foi aumentando, né? E com isso a gente começou a ter uma produção maior de milho. E o Mato Grosso, para você ter ideia, ele começou, depois lá atrás ele produzia 10 milhões de toneladas, por exemplo, mas o consumo era de 2 milhões de toneladas. O Mato Grosso, de uma certa forma, sempre foi exportador de milho. E aí começou a mandar esse milho para várias regiões do Brasil e tudo mais. Eu lembro que até quando aí a gente começou a ter uma alta produtividade no Centro-Oeste, não Mato Grosso, mas no Centro-Oeste de uma certa forma, com a segunda safra. E daí a segunda safra tinha que sair. E a segunda safra começou a passar lá pelo Paraná e passar para os outros estados. Até o pessoal reclamava muito. E aí foi onde as entidades tinham que ir, por exemplo, no governo para pedir uma subvenção, um apoio de comercialização. Ou seja, o milho não valia nada. Então, você produzia milho no Brasil, você tinha lá uma produção de 60 mil toneladas, por exemplo, e tinha um consumo de 40, né? Que a gente sempre, depois de uns certos anos para cá, depois dos anos 2000, a gente sempre produziu mais milho do que consumiu. E quando esse cenário começou a mudar? Com o tempo, a gente, com essas questões, por exemplo, do governo ajudar no PEP, o PROP, essas coisas todas, começou a se abrir mercado. Então, o Brasil começou a exportar para o Irã, para o Egito, para vários países. A gente exporta para muitos países, né, que a gente exporta milho. Daí, o que aconteceu foi que começou nessas exportações, o mercado foi crescendo, as pessoas foram conhecendo o milho brasileiro, porque se você for observar, por exemplo, os maiores produtores são os Estados Unidos e China, então eles produzem um volume bastante alto, então eles eram os principais exportadores, os Estados Unidos, no caso, o principal exportador, a China sempre foi um consumidor muito grande. Aí você tinha a Ucrânia também exportando, você tinha, por exemplo, no caso da Argentina também, que era um exportador de milho, e o Brasil não era um exportador significativo, passou para quinto lugar na exportação ali, perdendo para a Ucrânia, perdendo para a Argentina, para os Estados Unidos, e assim por diante. E aí, mas com o tempo foi crescendo, né? Esses mercados foram conhecendo o milho do Brasil, um milho muito bom, né? E um volume que tinha bastante interessante, além de a gente ter milho na primeira safra, o Brasil tem milho na segunda safra, então você tem milho colhendo em janeiro, fevereiro, e você tem milho colhendo, por exemplo, em junho, julho, agosto, e agora a gente tem até uma terceira safra que colhe milho lá por novembro, dezembro. Então, veja bem, é o ano inteiro colhendo milho, um país que tem um ano inteiro de fornecimento de milho novo, e isso começou a exportar esse milho e as pessoas gostaram. E a gente começou a exportar. A
partir do momento que você tem um mercado, tem um mercado consolidado de exportação, o milho cresceu, o milho subiu, né? Então a gente não tem mais alguns naquele milho que você tinha lá de 13, 14 reais, ou mesmo 20. Mas não existe uma pressão interna por um grão mais barato em função do crescimento da própria demanda? Na verdade, a demanda da produção de carnes, o crescimento dela sempre foi muito tímido, muito pequeno. Tanto que se você pegar, observar esse consumo, o crescimento mesmo da suinocultura, você teve um crescimento um pouquinho maior agora, mas sempre quando você pega, por exemplo, no consumo de carnes no Brasil, a produção de carnes, nós nunca tivemos grandes consumos, tivemos consumo, mas não era nada que tenha um crescimento. Você não pega, por exemplo, você consome lá na suinicultura 10 milhões de toneladas, por exemplo, num ano, e no outro ano você vai consumir, por exemplo, 15. Isso não acontece, né? Não tem esse crescimento. O crescimento é muito tímido. Você vai 10 milhões de toneladas no ano, no outro 11, daí no outro 12. Está entendendo? O crescimento ele é... Enquanto que, por exemplo, na exportação, se você entra uma China, você exporta, aumenta rapidamente. O caso do etanol, por exemplo, também foi um consumo muito mais... Começou ali com 1 milhão de toneladas, agora tem 10 milhões de toneladas de consumo, entendeu? Então, tipo assim, parece que são 14 já. Então, vai crescendo de forma rápida, porque cada fábrica nova usina de etanol consome 1 milhão de toneladas, 1,5 milhão. Então, você abriu 2 novas indústrias por ano, são 3 milhões de toneladas. Isso você não observa no crescimento de carne, entendeu? Então, é mais tímido, é mais lento. É claro que hoje a gente tem um consumo grande de milho no Brasil, né? Então, quase 80 milhões de toneladas. Mas se você for observar o crescimento, né, não é tão acelerado, mesmo quando você considera tudo, né? Esse crescimento ele dava. O ano passado foi 74, esse ano é 77, entendeu? Então, 3 milhões, 4 milhões de toneladas por ano. Isso muito impulsionado ainda pelo mercado, o mercado de etanol. Então, se a gente fosse, por exemplo, depender só do mercado interno, por exemplo, de milho, nós, né, estaríamos com o mico na mão, o produtor de milho estaria... Então, por isso que essa conjuntura, o principal mercado é o mercado interno, mas o mercado externo também é muito importante, né? Isso cria uma estabilidade para a gente, estabilidade de preço e tudo mais, o que é muito importante. Né? O mercado interno ele é muito bom, porque principalmente você cria um bom preço regional e o produtor muitas vezes vende até melhor do que se ele estivesse exportando. Então, o produtor, de uma certa forma, para ele, esse mercado, o mercado interno, a etanol de milho, essa questão de exportação é muito importante. Né? Então, com o tempo foi crescendo. E aí o milho é um mercado internacional. O que acontecia antes, que a gente até não seguia o mercado internacional, porque no Brasil você não tinha uma exportação, você não tinha uma exportação de milho no Brasil, e você tinha uma produção maior do que... Então, a gente acabava vendendo menor, um preço mais baixo do milho aqui dentro do que Chicago, né? Então, o preço de Chicago. Então, com isso acabou, né? Isso não tem mais sentido. Então, hoje o preço do mercado internacional, né? Então, essa é a nova realidade. Então, a realidade que tem hoje é que todo mundo precisa. Você é um produtor de milho aqui, você é como se fosse um produtor dos Estados Unidos, como se fosse um produtor da China, um consumidor, no caso de milho, que você vai ter que pagar o preço de mercado internacional, né? Como tem um preço mundial, é uma commodity, como é os casos de soja e tudo mais, para você se abastecer. Então, o milho, ele passou, né, a ser, tanto que a gente depois atingiu 100 milhões de toneladas, agora a gente tem uma projeção pode bater 130 milhões de toneladas, né? Se Deus quiser, ou 120, ninguém sabe como a safra está ainda aí sendo implantada, mas de uma certa forma a gente produz, né? Existe uma projeção de exportação de 55 até 53 milhões de toneladas de milho, mas se tudo correr bem, se de repente tiver uma quebra de safra no Brasil, vai exportar 40. Teve anos que a gente tinha uma projeção de exportar 35, exportou 20, entendeu? Porque quebrou a safra. Então a exportação ela corre de acordo com a produção, né? O mercado interno sempre ele é privilegiado. E como é que fica o fator climático aí, a laninha, né, prejudicando mais uma vez o sul do país, né, e a voracidade chinesa, porque tudo indica que ela vai comprar mais, ela tem vindo mais às compras. Olha, ela vai comprar mais se tiver milho sobrando, se o Brasil fizer uma superprodução, tá? Se não fizer, não vai comprar mais, né? Ela vai também recuar, porque o preço, se o Brasil quebrar a produção,
né? Se quebrar aí 5 milhões de toneladas, a China não vai diminuir a sua compra. Por quê? Porque, teoricamente, o milho vai subir, né? Então, se você tiver uma super safra brasileira, a China vai comprar, graças a Deus, porque se a China também não comprasse, se tiver super safra, o que acontece? Nós teríamos uma sobra de milho grande aqui dentro do país, ia sobrar aí 10, 12 milhões de toneladas, o que ia jogar o preço do milho para baixo também, né? Porque dentro do país, se você tiver 10% de estoque aqui no Brasil, você tem milho sobrando, né? Primeiro porque não tem armazenagem. A gente tem um problema sério de armazenagem, tem o nosso déficit de armazenagem, já chega a ser 30 milhões de toneladas de déficit de armazenagem, talvez que loucura isso, né? Está crescendo, a cada ano cresce 5 milhões de toneladas o déficit de armazenagem. Então, a gente já está com um problema de armazenar soja, para você ter ideia. Imagina armazenar milho. Então, se a gente tiver uma super safra e se não tiver alguém que importa esse milho, nós estamos lascados, entendeu? Aí, claro que pode até ter algum comprador de milho, um granjeiro vai falar, pô, vou torcer para isso acontecer, mas é uma tragédia. Né? Então, mais uma vez, a falta de logística ou a má logística do país é um entrave, é um impedimento. O grande problema do Brasil não é a exportação. O grande problema do milho do Brasil é a armazenagem. Quando você não tem armazenagem, o produtor não tem armazenagem própria, porque ele se obriga a vender antecipado. E ele vai vender para quê? Para quem quiser comprar. Aí, muitas vezes, o granjeiro, ele não compra antecipado. Né? Não é nem comprar, é fazer contrato antecipado. Não é pagar na frente. Ninguém paga na frente. E aí, o que acontece? Você e o produtor, ele não tem armazém. Então, o que ele faz? Ele se obriga até fazer negócio antecipado para ele poder entregar para trade. Porque se eu, por exemplo, plantei lá 1.000 hectares de milho no Paraná e eu simplesmente não tenho armazém, se eu não tiver, eu não sou sócio de cooperativa, não tem nada, a cooperativa não vai receber meu milho, vai receber de quem é cliente dela, quem é associado dela. A trade lá não vai receber meu milho, ela vai receber de quem fez negócio com ela, entendeu? Ela não vai deixar de armazenar o milho de alguém, sendo que a gente tem esse déficit de armazenagem, está me entendendo? Então, por isso eu sou obrigado a vender meu milho antecipado. O produtor, muitas vezes, ele vende por um preço mais baixo, né? Para garantir esse espaço de armazenagem, e aí, ou isso vai para a mão do cerealista. Aí o cerealista compra do produtor, muitas vezes, o milho a 40, e o cerealista vende esse milho a 65, entendeu? Aí fica parecendo que o produtor é vilão, ele não é vilão. O problema é que o vilão é a falta de armazenagem. Por isso que é importante, né, que o governo coloque recurso, bastante recurso, a gente precisa de muito recurso. Nós precisamos de investimentos para armazenagem em torno de 20 bilhões para a gente poder dar uma aliviada na armazenagem do Brasil. Então, essa é a grande dificuldade. Então, agora, se a gente tem uma quebra de milho lá no Rio Grande do Sul, isso é normal, né? A gente, infelizmente, no caso do Rio Grande do Sul, a gente tem um clima muito mais complicado, então existe anos que você tem quebra. Né? Mas isso aí não é a produção do Rio Grande do Sul, não é a produção nacional, não é porque quebrou o Rio Grande do Sul para quebrar a safra brasileira. Longe disso, gente, né? Pelo amor de Deus, é só olhar números da Conab, produção para o Estado, né? Então, o que acontece agora? Você fala assim, quebrou a safra do Mato Grosso, que é o maior produtor, em 30%, nós estamos falando uma quebra de 10, 12 milhões de toneladas. Aí, meu amigo, aí a coisa é feia, né? Quebrou o Rio Grande do Sul, quebrou o Mato Grosso, quebrou o Paraná, quebrou, como aconteceu já lá atrás, né, em anos lá para trás, 3 anos atrás, que foi o ano que quebrou o Brasil inteiro, teve problema no Brasil inteiro, você perdeu, né, 5, 6 milhões no Mato Grosso, perdeu no Goiás, perdeu no Paraná, perdeu no Mato Grosso do Sul, perdeu em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, enfim, aí você perdeu, o Brasil colheu 20 milhões de toneladas a menos, e o que aconteceu aquele ano, no ano anterior a gente tinha exportado 35 milhões de toneladas, naquele ano nós exportamos 20 milhões de toneladas. Por quê? Porque não tem sentido, mesmo que as trades já tivessem comprado os 35 milhões de toneladas para exportar, não exportou. Por quê? Porque o milho, faltando milho aqui, o que acontece? Não faz sentido, é mais a trade simplesmente pegou o milho lá dos Estados Unidos, pegou de outro lugar, mandou e ficou com o milho aqui dentro para vender para o mercado interno. Então, o mercado ele é inteligente, o mercado não é burro. Né? Então, isso acontece, a mesma coisa agora. Né? A gente tem a China. Você ter ideia, a China comprou, por exemplo, em dezembro, 1,5 milhão praticamente de toneladas. Né? Entre novembro, que ela importou ali 80 milhões de toneladas, mais dezembro, deu 1 milhão e 700 mil toneladas. Você veja bem, em praticamente um mês, quase 2 milhões de toneladas. Quando foi janeiro, por exemplo, a China comprou 400 mil toneladas. Então, se a China também fosse continuar, você teria que ter importado. Por que ela importou em dezembro
quase 2 milhões de toneladas, e em janeiro 400. Então, ela simplesmente comprou agora 400, a gente não sabe quanto que ela vai comprar em fevereiro, entendeu? Então, não quer dizer que a China também vai vir comprando nós vamos mandar nosso milho, 20 milhões de toneladas, para a China. Não é isso, entendeu? Também vai depender todo do mercado, de como vai estar o milho, o preço do milho, que vai acontecer. Eu não vejo nenhum problema de abastecimento. Isso não existe. Se você pegar historicamente, nos últimos 30 anos, nunca faltou milho internamente no Brasil. Falta milho, por exemplo, em Santa Catarina. Falta milho, agora sobra milho no Mato Grosso. Muitas vezes é mais fácil, mas importou milho, 2 milhões de toneladas de milho, trouxe 1 milhão de toneladas da Argentina e 1 milhão de toneladas de milho do Paraguai. Mas por que trouxe? Porque é mais fácil trazer do Paraguai, mais fácil trazer da Argentina do que pegar um milho do Mato Grosso, lá de Vera, de Carmen, né, e levar, por exemplo, para Chapecó, que não tem sentido, né? Então você vai andar o triplo e não tem ferrovia, não tem estrada, né? É uma loucura esse país. Então o problema do milho do Brasil é ferrovia e, no caso, a armazenagem. Se a gente tiver essas coisas, é o céu, entendeu? Existe alguma coisa no hábito de compra desses pecuaristas que podia mudar e se acomodar a essa nova realidade? Existe, é o que a gente tem batido muito, eu até como eu citei para você, né, que é essa questão de você fazer contrato antecipado. Então, quando você pensa, por exemplo, principalmente no demandador, que é a avicultura, a suinicultura, principalmente a suinicultura, que tem reclamado bastante, o grande problema da suinicultura é que o cara montou uma suinicultura, é preciso construir uma estrutura de armazenagem também. A gente precisa de armazenagem não só para quem produz o milho, mas a gente precisa de armazenagem também para quem consome o milho, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho lá um suíno, eu tenho uma granja que tem lá 10 mil suínos, e eu vou consumir lá, por exemplo, 20 mil toneladas de milho, ou 40, ou 50 mil sacas de milho. Eu tenho que ter um silo, né? Pelo menos para estocar uma parte desse milho, né? E aí o que acontece? O pecuarista tem que pegar e comprar esse milho, né? Fazer negócio, não quer dizer nem que ele vai comprar antecipado, vai desembolsar, mas ele precisa simplesmente pegar e fazer um contrato comigo, que ele vai me pagar, por exemplo, R$ 45, 50, 60, depende do preço que tiver naquele momento. E aí, quando eu colher, vou entregar para ele. Ou então ele vai comprar, vai ficar esse milho no armazém e vou fazer um cronograma de entrega com ele. Então, eu vou te entregar milho, vou começar a colher em julho, vou te entregar 1.000 sacos em julho, 5 mil sacas em agosto, 5 mil sacas em setembro e 5 mil sacas em outubro. E o que acontece? Agora, eu não posso ficar com esse milho lá no meu armazém o ano inteiro, tá entendendo? Não tem sentido. E muitas vezes o granjeiro ele quer que você fique com milho o ano inteiro, guardando, esperando ele vir comprar. Isso não existe. Essa situação que você falou em relação aos suinicultores e os avicultores, se aplica também aos pequenos e médios confinadores no país? Com certeza, né? Principalmente o confinador é muito tênue, porque o confinamento é uma coisa de alto risco, né? Então, principalmente quando você fala em pecuária, meu Deus, é uma loucura ainda, né? E agora também tudo ficou muito tênue. Então, o que acontece? Principalmente do confinador. O confinador, sim, ainda pior ainda, né? Porque se ele precisa de milho, ele tem que ter uma estocagem. Então, porque é muito cômodo, sabe? Vinha de uma situação muito cômoda do passado. O que acontecia? O produtor colhia o milho ali em junho, julho, e ele ficava com esse milho guardado, cara, não conseguia vender, tinha que implorar para alguém comprar. Daí, claro, o pessoal do confinamento falava, o pessoal vai colher milho, o cara começa a fazer o confinamento em agosto, e coincidia, pô, olha que maravilha, né? Coincidia, a gente colhia o milho ali em junho, julho, ficava aquele monte de milho, o pecuarista já ficava olhando, meu Deus, o milho não vai valer nada. Aí o cara simplesmente botava um confinamento lá na cidade e ficava comprando de mim lá. E eu ficava implorando para o confinador para comprar meu milho. Tá me entendendo? Então, cara, essa situação acabou. Isso não existe mais. Né? E não vai voltar. Nunca mais. Então, o que acontece? Aquele confinador, aquele cara que comprou o gado, de que ele depende, e o confinamento é uma coisa de custo, é na ponta do lápis, né? E aí o que acontece? Se você for depender de ficar comprar milho da mão para a boca, você vai pagar mais caro, né? Porque aquele cara que não vendeu ainda, aquele cara que tem armazém, esse cara está capitalizado, ele vai vender o milho dele quando ele quiser, senão ele segura, entendeu? Ele não é obrigado a vender, porque ele tem uma demanda mundial. Então, agora, por isso é importante você
você entrar comprando antecipado, fazendo negócio, nem é pagando antecipado, é fazendo negócio antecipado para se precaver. Ou então você, como pecuarista, você tem que redear na bolsa, porque se o milho subir, você simplesmente exerce lá, pega a diferença do dinheiro e vai lá e paga milho mais caro. Também o produtor fala, não, eu vou te pagar do seu milho R$60 e vou pagar mais R$1 por mês que fica aí com você. E vou retirar em 3 meses, 4 meses, tá entendendo? Porque eu também não sou obrigado a ficar mantendo o milho da pessoa ali, que tem um custo, tem que dar aeração, tem que expurgar, tem que fazer todo um trabalho, tá entendendo? Então, não é esse o papel do produtor. Mas se você contratar, acontece. Então, é preciso a pecuária começar a pensar com a cabeça de empresarial, né? Porque a pecuária é empresarial também. E o confinamento, vou pegar o exemplo, uma grande empresa que faz confinamento no Brasil, essas grandes aí, não vou nem dizer o nome, mas você acha que esses caras ficam no spot? Ah, eles compram todo milho antecipado, né? Agora, o pequeno, o que ele tem que fazer? Ele também tem que se precaver, ele tem que ter o seu silo de preferência, né? Não precisa ser tudo, mas ele precisa ter uma parte de estocagem para garantia. Imagina também se você vai depender para ele poder armazenar o milho, e ele tem que comprar antecipado também, fazer negócio antecipado. Tá certo. Muito bom. Eu falei aqui com Glauber Silveira dos Santos. Muito obrigado por suas contribuições. Vote sempre. Até um próximo DBO Destaca.